O Nilson, tu seria um construtor de muralhas ou criador de vilões? Depende da perspectiva, né? O momento do futebol, o máximo é o gol, né? E a gente briga contra o inevitável, que é o gol, né? Porque se você vê a bola, a velocidade da bola é quantas vezes maior que o corpo humano, né? Ela vem a 100, cento e poucos, tem desvio, tem fator do vento, tem fator do campo, tem fator da concentração, porque um grande problema aqui tem no goleiro, por exemplo, assim, tem grandes atletas que fazem treinos, por que se chama o leão de treino? O cara no treino, ele tá tranquilo, ele sabe que se ele errar não acontece nada, então ele dá o máximo. E quando cai na pressão do jogo, tu perde isso. O cara, tem muitos que... Por que muitos não conseguem ser jogadores profissional? Porque não conseguem controlar esse sistema nervoso, né? Pois é, como lidar com isso? Assim, às vezes o cara pode estar jogando uma partida que não vale nada. Sim. Uma falha miserável, uma falha vexatória numa partida, assim, pode marcar a vida do cara, né? Pode marcar. E o que tu tens, assim, por exemplo, até que quando se pedem, hoje em dia, os clubes grandes, hoje eu trabalho num clube que é formador, né? Além do... Falando do São José, né? Já entrando nessa... ele é um clube formador. E, então, ele é um clube que cede muitos jogadores. Por exemplo, tem o Thiago Volpe, né? Thiago Volpe é um atleta do São José, né? Que tá no México, agora no Querétaro, né? E teve no Figueirense. O atual melhor goleiro do Gauchão era o Bruno Graça. O Bruno Graça não. Agora é o Fábio. O Fábio foi 2 vezes, né? O Fábio é uma grande justiça pelo fator da altura, né? Que se estipulou que o goleiro tem que ser um gigante de 1,90 m. Então eles querem um gigante de 1,90 m, que tenha mobilidade, que saiba jogar com os pés, que tem a velocidade de um cara de 1,70 m, é bem complicado. E está ficando cada vez mais raro construir goleiros, porque tem todo esse fator, né? A primeira coisa hoje te preocupa, por exemplo, tu vai indicar um menino, assim, a gente tem contato, tem a BTG, que é a Associação Brasileira de Treinadores de Goleiros. Eu tenho já 3 cursos dessa, né? Que é presidido pelo Ivan Garcês, que hoje está no Santos, e está criando um projeto assim de formação de goleiros, assim. E a primeira coisa que um clube te liga, eles te pedem assim: Nilson, tu tens um atleta para mim aí 2001, 2002, 99? Tem. Isso é o ano de nascimento, né? Isso, são os anos de nascimento, que são as categorias, né? Hoje seria o 2001, que é o que eu trabalho, é a sub-15. A sub-17 é 2009. Daí depois do 98 a 98, daí já 98 para cima já é júnior. O júnior já tem uma complicação que alguns já tem que ter contrato, senão tu já não pode ter no grupo. Tem que ter uma série de fatores. E a primeira coisa que eles te perguntam é assim, eles não te perguntam como é que é o cara. Eles te perguntam qual é a altura dele. Sim, porque justamente o cara tá crescendo nessa época, né? O que espichar mais E tem mais o caso, rápido, se não me engano, o goleiro Neto, que o treinador de goleiro dele bancou. O Neto era baixinho, bem baixinho, assim, depois de 1,70 m e gordinho, e o cara bancou, não, eu vou bancar, eu vou até o limite, até a idade juvenil, vou bancar, o cara foi pra Itália, né? Tá na Fiorentina, se não me engano, né? Outro, o Rafael, que hoje tá o goleiro do Napoli, ele também era um cara que era gordinho, foi descoberto num torneio em São Paulo, baixinho, gordinho, mas tinha características. Um olho de um treinador de goleiro disse, não, esse menino tem, eu vou investir. Daí os caras, e muitas vezes acontece quando a gente banca, tipo assim, ó, o negócio é contigo, né? Se tu te quebrar, teu emprego tá o teu que tá na reta, né? E agora essa nova moda que o Neuer lançou, que o goleiro tem que saber jogar com isso já está sendo implementado. Atrapalhou muito. É que não assim, é excessivo, assim, a gente vê alguns lances do Alisson dividindo com o próprio zagueiro daqui a pouco, né? De repente às vezes se torna afoito, tá? O Alisson, para mim, apesar daquela falha que ele teve lá... Com Bolanhas, né? Os grandes goleiros falham, né? Não tem nenhum goleiro. O Neuer falha, né? O Casillas falha, qualquer um deles. O Buffon, ele teve um erro de cálculo. Aquela uma bola, já entrando no termo técnico, que ele deveria adiantar o poste, né? Como ele ficou recuado do poste, se ele tem o erro, foi o que aconteceu, ele botou para dentro. O que a gente recomenda? Uma bola, tu guarda primeiro o teu canto,
O canto diagonal, a gente trabalha a passada na diagonal, as bissetriz que a gente tanto trabalha, que é atacar com o tronco, bola, daí os termos técnicos, né, que eu não vou me aprofundar muito. Ali ele teve um erro, ele estava atrás da trave, a bola bateu, como o próprio Tafarel tomou um gol assim do Jorge Veras, né? Vocês não sei, vocês não, são mais jovens, não lembram, né? O pessoal mais velho, de repente, lembra. Qualquer coisa a gente recorre pro carro. O Jackson soprou aqui pra gente contra a Bolívia na altitude. O Tafarel também tomou no calcanhar, né? Esse foi aquele que foi uma palhaçada que fizeram tipo um jogo de praça, que deram uma falta, um sobrepasso, botaram no chão, o cara deu um toque e tocou pra dentro. Não foi esse, num Grenal, o Jorge Veras também cruza um lance quase igual ao do Alisson, que o cara dá uma bola do fundo e ele erra, que ele já está pensando na reposição. Esse é o problema que eu digo. Primeiro, tu cuida da primeira defesa, a segunda defesa talvez venha ou não. Então ele também fez o encaixe errado e a bola entrou. Um lance muito parecido com o do Alisson. É um erro de cálculo, é um erro de posicionamento. Um grande goleiro, ele não deixa de ser um grande goleiro. Temos que entender que todo goleiro vai falhar. E também outra coisa que eles pedem em fitas de análise, às vezes hoje em dia costuma se pedir, anteriormente os caras botavam um DVD, repetia 20 vezes a mesma defesa, o cara do DVD. Eu recebi DVD já com 8 minutos, o cara tinha, a defesa era em preto e branco, era a mesma defesa, daí com luz saindo, luz voltando. E hoje em dia eles já pedem, às vezes, um vídeo completo que eles teve uma falha. Porque tu tens que ver o momento, como ele vai reagir após a falha, né? O grande goleiro. Porque o cara toma um gol, tu imagina 1 minuto de jogo, tomou um gol, falhou, acabou o jogo dele. E daí? E o atleta, a gente comenta, 70% é o psicológico. Tu trabalha, aquilo que eu estava falando antes, tu trabalha com o cara está condicionado, o cara fez tudo no treinamento, mas ele tem um psicológico fraco. E de repente, às vezes, aquele que é menos, tecnicamente, ele é mais fraco, ele tem mais dificuldade, mas o cara tem um psicológico incrível, o cara tem, assim, um espírito de liderança. Era o caso do Darley, né? Que eu acho que ele falhava algumas vezes em jogos normais, mas na decisão fechava. O Darley era horroroso, tecnicamente. Eu ia te perguntar. Eu vou me queimar de falar essas coisas, tá? Pelo amor de Deus. Mas eu, como torcedor, eu pensava assim, como é que não se machuca, cara? Cuidado, sabe, que nesse meio, assim, o cara fica meio... Eu tenho vontade de dizer muitas coisas. Peraí, vamos pegar um mic reserva aqui que o teu acabou de... Tu deu sorte, caiu o teu mic bem na hora. Não, mas eu falo de novo. O Darley foi um... Tá pegando isso aqui? Agora tá. O Darley era um ídolo sensacional, o cara que levantou troféus. E o cara... No Grenal ele se transformava, ele é genial, mas ele tecnicamente era horroroso. Ele não sabia bater um tiro de meta. Ele pegava o espírito, ele sabe, ele não teve um fundamento. Acontece que se você vê o que está acontecendo no Campeonato Brasileiro hoje, tu não tem um goleiro que tu diz assim, tem um goleiro ruim. Pois é, a gente ia te perguntar, daqui a pouco tu fala quem é o melhor, quem que eu escalo pro Cartola? Assim, Cara, eu gosto do Fernando Praz e do Cavalieri, hoje. Sim, o Cavalieri. A fase eu acho que não é das melhores, né? Mas o Praz tecnicamente é horroroso. Tu acha também? E ele eu vou me queimar porque eu tenho todos eles no Facebook. Ele é fraco tecnicamente, mas o Marcos era um cara sensacional. O Marcos era ruim tecnicamente. E não era muito pesado. A impressão mas que ele passava. Sabia os atalhos, né? Marcos, Fábio Costa, esses caras não eram muito corpulentos. O goleiro ele tem um treinamento diferente, você não trabalha tanto aeróbico, trabalha um trabalho mais de força, sabe? Então acaba que o goleiro é um cara que tem percentual de gordura sempre acima. É uma briga, mas só que a gente já aceita assim um percentual acima. Ele tinha pesado, mas ele sabia os atalhos, né? E ele tinha altura, né? Ele tinha atalho. Por exemplo, um goleiro para mim que foi... Vou queimar de novo. Hoje, acabando a sua carreira aqui no minha carreira. Ninguém vai mais me contratar. Já não gostam de mim, não vão me contratar mais. Cara, eu acho que o Rogério Ceni, para mim sempre foi uma grande enganação. Ele é um bom goleiro. E o que batia de roupa, né? Batia, só que ele tinha uma vantagem, ele fazia gols. É verdade. E ele nem era tão bom com os pés, como o Manuel Neuer é. Como o da Costa Rica, o Navas, Keylor Navas, né? Keylor Navas joga muito bem. Se tu vê vídeos da Copa do Mundo que são filmados, tu vê a colocação, a distribuição do time e como ele faz esse trabalho, como ele trabalha.
E já entrando no outro gancho, nós estamos trabalhando, por exemplo, na nossa categoria, hoje, os goleiros trabalham muito com o pé. Até nos famosos rondos, que eu não sei que vocês sabem o que é rondos, que são os quadrados, que o Barcelona faz aqueles quadrados de trabalho de velocidade, que daí tu coloca o que tu quer, o objetivo, se é 2 ataca, 2 defende, roda, eles têm apoio, eles têm que trabalhar com o pé. Isso tu ganha muito. E tu trabalhando com linhas altas, por exemplo, o Grêmio e o Inter, a base, fazem muito isso, porque eles são os leões, né, que quase ninguém ataca, então eles têm muita facilidade esse trabalho. E agora, hoje em dia, no São José, na nossa categoria, na Sub-15, com o Felipe Matos e o Duda lá, que são os treinadores, tem que falar o nome deles, né, senão eles vão ficar bravos. A gente está implementando essa nova forma de pensar. Porque o que tu tens que pensar o Brasil? Hoje todo mundo elogia Barcelona, Real Madrid. Barcelona está há 30 anos trabalhando nesse sistema. Categorias de base do Barcelona, até 15, 16 anos, não trabalham físico, a não ser o físico com bola, né? E eles quase não têm competição, eles têm criação de atletas. Eu vejo aqui, a gente tem um costume assim, ó, meninos de 9, 10 anos, jogando Campeonato Gaúcho com obrigação de ganhar. Cara, formação, atletas de formação, o título, se vier, ótimo. O título não é o principal. O principal é tu formar atletas, dar subsídio para o clube. Só que assim, o treinador, ele sabe que ele está, entre aspas, ele tem que formar atletas, mas ele tem que ganhar. Tu imagina complicado que é. E daí eu vejo assim, tu imagina decisões de pênaltis, como já passei assim, vários torneios. Um menino lá de 10 anos, cara, é uma coisa horrorosa. Assim, um menino de 10, 11 anos vai lá e erra um pênalti, parece que acabou o mundo dele, sabe? Ele não tem essa estrutura nesse momento. E tem que se pensar, cara. Eu acho que o futebol brasileiro, nós estamos anos-luz atrás dos europeus, cara. São assim, ó, tem excelentes profissionais aqui. Aqui no Rio Grande do Sul também temos, né? Não vou citar nesse momento, assim, mas tem. E tem os que a gente chama os boleirões, assim, que são os caras que pararam de jogar bola e acham, eu resolvia tudo, né? Sim, daqui a pouco. Cara, vamos fazer o seguinte, vamos perguntar pro Nilson, assim, uma curiosidade que eu tenho, que é uma linha do tempo, assim, eu tava pegando os arquivos ali dos goleiros antigos, a gente via Mazarop, era um goleiro baixo, da minha altura. Valdir Pérez, era um goleiro baixo, foi pra seleção, tomava uns frango. Muitos. Nessa linha do tempo, o que se evoluiu, assim, tecnicamente do goleiro, né? Demais. O que não se faz mais, que se fazia antigamente, que hoje tu ensina pro cara assim, não faz isso, pelo amor de Deus. Daí, se tu der uma olhada nos meus vídeos lá, tu vai ver que tem... eles eram pegadores de bola. Esses caras tinham intuito, tinham dom e coragem, eram corajosos. Em primeiro lugar, o que diz que tem goleiro é louco, né? Ou, né? Toma bolada pra caramba, sofre, tem toda essa pressão. Goleiro é louco, enfim. Daí... Esse é teu vídeo, né? Esse é um vídeo, mas esse é um vídeo bem pobrezinho, né? Tem uns... Esse é um menininho, velho. Tem alguns vídeos mais trabalhados. Pode né? falar que tipo de trabalho é esse? Esse eu estou fazendo um trabalho de coordenação ali, de passagem. Ó, o Fábio, sensacional, gente boa, grande profissional, cara. Ele é os meninos lá do clube, assim, ele é um exemplo, cara. Ele é um cara que atende todo mundo, dá força pros guris. E mesmo tendo feito, ele podia ter crescido a unha, mas mesmo tendo feito um campeonato superior ao Groy, ao Alisson, que são goleiros de seleção. Porque ele tem 1,83m, 84, e os caras acham que... Eu digo pra vocês notam a diferença dele ter tão baixo, que faça falta no trabalho dele? Pois é, eu que olhei, nós olhamos Gauchão aqui porque trabalhamos com isso. Cara, um baita goleiro. Ele tem uma qualidade com os pés, ele é sensacional, cara, ele é um goleiro completo. Mas vou te dizer, por esse padrão mundial e que estão em alguns tempos, a gente nota, a gente acha ele baixo olhando. Assim. Pois é, mas claro, os jogadores são mais altos, tem isso. Só que assim, ó, se tu analisar... Como é que ele compensa isso, assim, na tua opinião? Ele compensa colocação, leitura de jogo, impulsão, ele joga bem com os pés, ele é um goleiro completo, cara. Além de ser uma grande pessoa, assim, ele é um... Cara, pra mim ele é um
vou puxar a brasa pro clube, né? Mas aí, pra mim, ele é o melhor goleiro do estado, assim, óbvio, né? Tirando os dois da dupla Grenal, né? Ok. Mas, assim, tu vê, por exemplo, o Bruno Grassi, gente boa também conheço. O Bruno Grassi fez um campeonato de excelência e foi contratado. O Bruno Grassi tem 1,90 m, né? O Fábio já foi 2 vezes o melhor goleiro e muito da campanha do São José passa por... Pô, tô barbudo mesmo. Não, mas tá bom. Você vê no retorno. Não, mas tá bom. Fotografa bem, Eu fotografa. queria tá bom, saber tá uma bom. coisa antes. Qual que é a relação que o goleiro tem que ter com a zaga? Até pegando o gancho do Grêmio, que toma muito gol de cabeça. O goleiro, a ele confiança com a zaga. Confiança com a zaga. Tu jogar atrás de uma zaga que tu não tem confiança é um problema, cara. Porque toda bola... A gente tem um princípio que é assim, ó. O teu princípio é que o cara sempre vai falhar. Então tu tá sempre atento. O teu zagueiro sempre vai falhar. Ele sempre vai se colocar mal, ele vai recuar em vez de ir no zagueiro, ele vai te atrapalhar. Então tu tá sempre em estado de alerta. E jogar atrás de uma zaga... Então confiar na zaga é ruim, porque vai dar, a zaga vai tirar, não preciso sair nessa bola. Nunca. Tu tem que estar sempre esperando que eles vão errar e geralmente eles vão errar. Só ser o Jeromel, cara, daí tu dá uma segurada, descansa naquele lance. Hoje nós tivemos um problema, jogamos um jogo à tarde pelo gauchão da categoria, né? Jogamos agora. E foi um horror, assim, tem aquele dia, tu sabe, tu pega um adversário de menos expressão, assim, pegamos o tamanho, né? E o pessoal entrou e também tava com 5 jogadores fora. Cara, foi um horror. Se meu goleiro não tá atento, assim, poderíamos ter perdido o jogo. Qual foi o resultado? Foi 1-0, ganhamos, 1-0, graças a Deus. Daí, vai perder em casa não dá, né? E estamos em segundo só atrás do Grêmio. Mas ele tem que estar assim, ele tá atento, e eu cobro isso, tu tens que estar atento 100%. E é complicado, porque ele tem que ter subterfúgio, ele tem que se movimentar. Aquele negócio do goleiro que fica fazendo coisa, aquilo é para se manter atento no jogo. Porque o que acontece? O jogo às vezes está acontecendo muito do lado. Isso é muito prejudicial, às vezes, um time que tu tá atacando, e o cara tá frio lá atrás. E daqui a pouco ele desliga, daqui a pouco ele tá pensando, pô, o que eu vou comer depois do jogo? Como trabalhar com um goleiro que tomou frango no começo da partida? Tu tens que conversar o psicológico, porque eu digo, hoje eu sofro mais do que quando eu tentei jogar, né? Me dói mais um frango deles do que quando eu tomo um frango, né? Só pra fazer acho que eu separei ali umas imagens de uns frangos, e tem um cara num país árabe, até não sei que frango, o cara toma um frango e vai embora. O cara se auto-substitui, daqui a pouco vai rolar a imagem. O cara tira a camisa e vai embora. O grande problema do frango é o seguinte, se tu tens um goleiro que não tem um psicológico bom, trabalhado, tu pode perder ele ali. Porque é o seguinte, o que acontece? Já aconteceu casos de o goleiro falhar no lance e a próxima bola os negros já chutaram do meio de campo, ele acerta. Bom, pode tirar o cara falhou, ele tá fora do jogo, entendeu? Fez aqui, ó. O goleiro tomou o frango, meteu a mão aqui, pode mandar botar outro. Se ele tomar o frango, ele tem que fazer. Bateu a mão no pé, desculpe, e era isso. Tá vendo umas imagens de frangos aí? Tem frango do Neuer aí, cara. Só eu queria... tem, ele erra também, né? Todos erram, né? Senão não sairia gol também. Esse aí não. Esse aí é tempo de bola total, né? Se ele tomou uma coisinha antes do jogo, não tava acompanhado. Ali, ó. Esse é um erro de espalma. Ele teria que ter espalmado essa bola pra lateral, né? E eu mesmo, olha aí, goleirão. Ele tá com o braço de crocodilo, que a gente diz, né? Não! O motorista de Kombi, né? Viu? O cara era pra ter te ouvido, ele pode substituir, não substituiu, segue tomando. Não, pode tirar, o cara acabou o jogo. E aí ele continua. Não pode. E como fazer isso? Porque também se tu substitui o cara... Tu queima, acabou. Tu queima, né? Acabou, e o pior é o seguinte, e eu tive problemas de substituir o cara e o que entrou tomou frango também. Daí tu não tem o que fazer. Não, e daí olha aí, cara. Olha, esse aí tu já viu. Do Criciúma. O Michel Alves, clássico, né, esse aí, né? Tá louco. Isso aí é a bola escorregou da luva dele. É luva, né? Esse é o típico bug no videogame, né? O cara escorregou da luva. E esse aí? Esse aí defendeu o pênalti. Peguei o pênalti aqui. Aqui é Corinthians.
com o Gomes, né? Com o Gomes, goleiro do Grêmio, não sei se vocês lembram. O Gomes lembro. teve um lance, sim, 91, também. 90 e Ele pouco. espalmou e saiu comemorando, a bola quicou e entrando, os caras gritaram, ele foi lá e tirou correndo a bola. Ei, Gomes, saudade daquela época do Grêmio. O Gomes louco, né? Ele tirava a bola com o pé, né, cara? Em cima da... Aí a mulher também já dá um desconto, né? Não sendo machista. A seleção que é... Não, esses dias a gente entrevistou Eu vou apanhar, cara. Hoje é queimando a sua carreira. Certo que eu vou apanhar. Não, eu treinei meninas já também. Treinei meninas. Elas têm a mobilidade um pouco assim... Tem um corpo um pouco mais, eu diria, mais mole. Mas elas jogam dentro da possibilidade delas, assim. Esses dias a gente entrevistou... como é que era o nome do cara, meu? O cara tem um time nos Estados Unidos e ele falava desse avanço, assim, que os Estados Unidos, as gurias jogam de mano, muito né? bem.